A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro que provoca a morte das células cerebrais e a consequente atrofia do cérebro. Trata-se de uma doença progressiva, irreversível e com causas e cura ainda desconhecidos. Começa por atingir a memória e, progressivamente, as outras funções mentais, acabando por determinar a completa ausência de autonomia dos doentes. É uma doença diretamente relacionada com o avanço da idade, afetando as pessoas com mais de 50 anos. A estimativa de vida para os pacientes situa-se entre os 2 e os 15 anos. Um estudo confirmou que a hereditariedade da doença de Alzheimer é alta e que os mesmos fatores genéticos são influentes tanto nos homens como nas mulheres. No entanto, os fatores de risco não genéticos também podem ser relevantes no desenvolvimento da doença e poderão ser analisados quando esta surge, para reduzir ou retardar a sua evolução. Não há nenhum exame que permita diagnosticar de modo inquestionável a doença. Assim, o diagnóstico da doença de Alzheimer faz-se pela exclusão de outras causas de demência, pela análise do historial do paciente, por análise ao sangue, tomografia ou ressonância, entre outros exames. Existem também alguns marcadores, identificados a partir de exame ao sangue, cujos resultados podem indicar probabilidades de o paciente vir a ter a doença de Alzheimer. Todos nós já tivemos esquecimentos, momentos em que estamos tão ocupados ou simplesmente tão cansados que acabamos por nos esquecer de coisas importantes. No entanto, tal não significa que necessariamente sejamos doentes de Alzheimer. Muitas vezes, pode ser difícil perceber a diferença entre as mudanças características do envelhecimento e os primeiros sinais da doença de Alzheimer. A perda de memória é uma característica natural do envelhecimento. Mas quando esta começa a perturbar a vida cotidiana da pessoa, já não estamos a falar de algo natural, mas sim daquilo que poderá ser um sintoma de demência. Algumas pessoas podem reconhecer mudanças em si mesmas antes que alguém se aperceba. Outras vezes, os amigos e a família serão os primeiros a observar as alterações na memória da pessoa, nos seus comportamentos ou capacidades. Cada pessoa é um caso único, e por isso pode ter um ou mais destes sinais em diferentes graus. Muitos dos sintomas da doença de Alzheimer podem ser, também, sintomas de outras doenças, como por exemplo, depressão. Conviver diariamente com doentes de Alzheimer pode ser uma experiência esgotante, tanto a nível físico como psicológico. Ao perderem progressivamente a memória, estes doentes deixam de reconhecer a sua própria família, perdendo até a noção de tempo e de espaço em que vivem. Deste modo, tarefas como vestir-se, alimentar-se e cuidar da higiene pessoal são algumas das ações rotineiras que aos poucos e poucos o doente de Alzheimer vai deixar de conseguir realizar, tendo extrema necessidade de ser ajudado. Assim, para além dos doentes perderem sua autonomia, quem cuida deles 24 horas por dia acaba por ficar com o seu tempo restringido, com a sua mente ocupada e o seu físico esgotado. Um dos problemas mais comuns é a dificuldade de comunicação entre a pessoa que cuida e o doente. Em todas as fases da doença, é necessário manter uma atitude carinhosa e tranquilizadora, mesmo quando o doente parecer não reagir às tentativas de comunicação e às expressões de afeto. É extremamente difícil cuidar de um doente de Alzheimer, porque sem de o acompanhar de perto ao longo do tempo, viver um dia-a-dia que se torna progressivamente mais difícil experimentar sentimentos diversos, muitos deles negativos. É normal sentir-se tristeza, frustração, culpa e solidão. Na origem destes sentimentos está a sensação que não se atua da melhor maneira, o afastamento gradual da família e dos amigos, causados pela impossibilidade de deixar sozinho o doente e a sensação de impotência perante a evolução irreversível da doença. É preciso estar consciente de que todos esses sentimentos negativos não significam que não se seja um bom prestador de cuidados e de apoio, sendo apenas reações humanas. Pelo que, para bem-estar de quem cuida e do doente, deve conhecer seus respectivos limites e pedir ajuda. É bom lembrar que estar presente, dar carinho e dar amor é fundamental, esteja o doente em casa ou internado numa instituição. Em Portugal estima-se que existam cerca de 153 mil pessoas com demência, 90 mil com doença de Alzheimer.
Na Europa, foi calculado o número de 7,3 milhões de cidadãos europeus com demência e, devido ao envelhecimento da população na União Europeia, os especialistas prevêem uma duplicação destes valores em 2040. A doença de Alzheimer não tem cura, mas hoje já há a possibilidade de melhorar a qualidade de vida destes doentes, podendo esta demência ser vivida de uma forma mais digna. A musicoterapia faz parte dos tratamentos que não cura definitivamente, mas proporcionam uma nova esperança de qualidade de vida e um novo alento, não só aos doentes, mas também aos familiares e amigos que convivem de perto com a doença de Alzheimer. De acordo com a Federação Mundial de Musicoterapia, a musicoterapia é a utilização da música e de seus elementos constituintes, como o ritmo, melodia e harmonia. É feita por um musicoterapeuta qualificado, com um ou mais doentes, num processo destinado a facilitar e promover comunicação, relacionamento, aprendizagem, mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes. Pretende-se, assim, atender às necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas dos pacientes. A musicoterapia procura desenvolver potenciais e restaurar funções do indivíduo para que este alcance uma melhor qualidade de vida através de prevenção, reabilitação ou tratamento. Estudos recentes revelam que a área do cérebro relacionada com a doença de Alzheimer é a mesma que está associada à música. Deste modo, o doente pode recuperar memórias até então perdidas ao escutar uma música dos tempos da sua infância ou de outros momentos marcantes da sua vida. A Severa foi-se embora, o tempo para mim parou. O passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desengano. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás. Não é possível medir a eficácia da musicoterapia nos doentes de Alzheimer, pois é um processo contínuo e demorado, sendo necessárias várias sessões para ser notória uma melhoria nos doentes. No entanto, considera-se um balanço positivo sempre que há uma reação aos estímulos musicais, seja ela eufórica ou nostálgica, provoca alegria ou tristeza, pois comprova que o indivíduo não está alheio à realidade envolvente, conseguindo interagir naquele momento com o meio. Até hoje, não foi encontrada cura para esta doença degenerativa. A musicoterapia não reverte completamente os seus efeitos destruidores. Todavia, permite ao doente revisitar vivências até então perdidas, relembrar histórias até então esquecidas, deitando por terra os muros impostos pela Alzheimer. São memórias que lhes cantam aos ouvidos. He stands beside the window, he watches cars go by, he waves at everybody, he's just a friendly guy. He doesn't know what it is, he doesn't talk much anymore. Sometimes he cries when he means to laugh. Doctors say he can't tell that. And I come to visit, and I take him out on drives, and he wants
wants to go home with me every time. But the nurses come to take him back to his room that's waiting, and I fight to keep my tears inside. From his window he waves goodbye. Where have the years all gone to? It seems like only yesterday we used to dance upon his shores back on Sunday afternoons. He was a mountain standing tall, doing his best to raise us all. We always had enough to eat. He worked 2 jobs to make ends meet. But now it seems he can't remember that, and it's hard for the rest of us to understand. But when I come to visit, he knows my name and he says it, and I fight to keep my tears inside. From his window he waves goodbye. But when I come to visit, he knows my name and he says it, and it makes me glad I made the drive. From his window he waves goodbye.